Olá. Uma situação que está causando muito constrangimento, indignação e até mal-estar nas pessoas, principalmente quando a gente vê noticiários, filmagens ou postagens nas redes sociais, é a questão do toque de recolher. Esse toque de recolher é constitucional? A Lei 13.979 de 2020, a chamada Lei da Pandemia, ela traz algumas hipóteses em que direitos e garantias fundamentais podem ser restringidos. Ela traz um isolamento. Isolamento é afastar a pessoa contaminada do convívio social para que não possa transmitir a doença para outra pessoa. E a quarentena. A quarentena, a pessoa é suspeita de estar contaminada, tá? Então afasta-se essa pessoa, objetos suspeitos de contaminação, animais suspeitos de contaminação e também a chamada restrição de atividades. E tanto um quanto o outro, de acordo com essa lei, haveria necessidade de autorização do Ministério da Saúde. Só que o Supremo Tribunal Federal entendeu que fica no âmbito dos estados a aplicação dessas medidas e por isso a União não pode intervir. Então a União seria responsável apenas para bancar, basicamente bancar, dar dinheiro, comprar vacinas, prover de bens os estados, mas regra geral, essas atividades executivas ficam nas mãos dos estados, que acabam também delegando para os municípios, na chamada competência concorrente. Isso quer dizer que não há previsão legal, não há lei que obrigue. Primeiro, não há lei nem que obrigue ao chamado isolamento social. Tá? Não tem lei que obrigue isso. E pela Constituição Federal, a pessoa se é obrigada a fazer, deixar de fazer alguma coisa, ou ter que se deslocar de determinado local, mediante lei federal. E não tem lei federal, porque a lei federal ela não prevê nem o isolamento social e muito menos toque de recolher. Não há previsão. E a nossa Constituição Federal diz que somente lei federal pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Outra hipótese possível, que poderia haver o toque de recolher, é estado de sítio. Que não foi decretado estado de sítio. Nós temos um estado de calamidade pública, que é muito diferente. O estado de sítio é quando há uma comoção social, quando há uma situação muito grave. É decreto do presidente da República, que tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, e antes se passa pelo Conselho de Defesa, aqueles conselhos todos que existem na Presidência da República, até ser decretado estado de sítio. No estado de sítio, em tese, é possível obrigar as pessoas a ficar dentro de casa, mas mesmo nessa situação ainda é discutível. Nunca foi aplicado aqui após a nossa redemocratização. Mas em tese seriam nessas duas situações, mediante lei federal, já que ninguém é obrigado a deixar de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e no caso de decretação de estado de sítio. Então a Constituição Federal, ela diz basicamente o seguinte: o que não é proibido é permitido. E o que proíbe, nessa situação que regula a Constituição Federal, é lei federal. Decreto estadual não pode, lei estadual não pode, e muito menos leis municipais. Eles não podem, essas normas locais, regionais, não podem dispor sobre direitos e garantias fundamentais. Da mesma maneira, não está proibido qualquer tipo de reunião familiar. Pessoa que vai fazer uma reunião da sua casa, uma pequena festa de aniversário, reuniões com os amigos, isso daí não é proibido. A casa é nosso asilo inviolável. A Constituição Federal traz as hipóteses em que ela pode ser violada. Uma delas é flagrante delito, estar cometendo um crime. Outra
é ordem judicial, escrita devidamente fundamentada da autoridade judiciária competente, que só pode ser cumprida durante o dia, ou para prestar socorro no caso de calamidade ou alguém que está doente. Então são as hipóteses previstas que alguém pode ingressar na casa alheia. Flagrante delito não há. Por que não há? Porque não há norma federal que proíba as pessoas de fazerem reunião na sua casa. Notadamente pequenas reuniões. Na realidade, nem grandes reuniões dentro da casa, elas são proibidas. Óbvio, né, que a razoabilidade, o bom senso, a lógica dizem não vamos fazer isso, porque vai aumentar a transmissão de doenças. Mas não é a legislação federal. A legislação federal não prevê essas hipóteses. Essas hipóteses estão previstas em normas estaduais que não podem fazê-lo. Então, se o policial, como eu vi nas redes sociais, ingressa numa casa onde tinha 5 pessoas comemorando o aniversário e prende uma ou duas ou todas essas pessoas, os policiais cometeram abuso de autoridade. Invadiram a casa no exercício da função fora das hipóteses legais. Não tem mandado judicial, não tem flagrante delito, ninguém estava necessitando de socorro. Ou seja, temos crime de abuso de autoridade. Se pega essa pessoa, leva presa, é constrangimento ilegal e ainda pode até caracterizar o crime de cárcere privado. E óbvio que no âmbito civil, improbidade administrativa. Por quê? Porque não tem lei federal que proíba essa hipótese. Restrição de atividades é possível, porque a lei federal permite a restrição de atividades. Ou seja, dispor sobre funcionamento, horário do comércio, fechamento de comércio, de serviços. Na realidade, nem precisaria de lei federal nessa hipótese, porque a autorização para esse tipo de serviço, de comércio, é dada mediante posturas, normas municipais, então, ou também estaduais, a depender do caso. Então, pelo poder de polícia administrativa, até se pode fechar os estabelecimentos regulares e, de qualquer forma, nós temos na quarentena a possibilidade de restrição de atividades. Também pode ser restringido o acesso de uma cidade a outra, mas aqui, nessa hipótese, precisa de lei estadual, precisa de disposição estadual. O Supremo Tribunal Federal permitiu mediante decreto estadual. Mas o próprio município não pode fazer isso, porque essa ligação intermunicípios é o governo do estado que pode proibir. O presidente da República pode proibir as pessoas de entrarem no país. Também pode, está na própria legislação, na lei de pandemia. Então, o nosso sistema, ele para funcionar adequadamente, nós temos que observar os direitos e garantias fundamentais. Nós temos que verificar o que está na Constituição. É o perigo nós abrirmos qualquer tipo de exceção, porque a implementação de um regime totalitário se faz aos poucos, a conta-gotas. Então, aos pouquinhos vão sendo impostas medidas arbitrárias, totalitárias, violando a nossa Constituição Federal, e nós não sabemos onde isso vai ocorrer. Então, nós temos que brigar pelos nossos direitos. Lógico que temos todos bom senso. Eu não estou aqui dizendo, não vamos usar máscara. Usar máscara é obrigado, está na lei. Está na lei, a lei federal obriga. Se a pessoa não usa máscara, ela pode ser processada pelo artigo 268, infração medida sanitária preventiva. Por quê? Porque tem lei federal. A lei da pandemia determina que se use máscara em determinados locais, na rua, alguns locais públicos. Então tem lei. Se tem lei, está dentro do que eu estou dizendo. Ninguém é obrigado a deixar de fazer ou fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, se tem lei, a pessoa é obrigada. Agora, não fazer festa dentro de casa, não sair às ruas, não tem lei que obrigue a isso. Não há previsão legal para isso. E mesmo no caso de restrição de atividades, em que se a pessoa descumprir essa restrição de atividades, ela pode ser processada, sim, aí pode. Por desobediência, por infração de medida sanitária, porque tem lei que determina. Só que esses dois delitos são de pequeno potencial ofensivo.
Pequeno potencial ofensivo, a pessoa sequer é processada, ela faz um acordo, não tem processo criminal. Então, por razões de razoabilidade, ninguém vai levar a pessoa à força à delegacia, vai convidar a pessoa a comparecer à delegacia, somente em hipóteses excepcionais a pessoa vai ser levada, porque quando chegar lá, o que o delegado vai fazer? Vai lavrar um termo circunstanciado, um TC, e a pessoa se compromete a comparecer em juízo quando chamada. Não vai ter auto de prisão em flagrante, ela não vai ser presa em flagrante, a não ser que ela se negue e fala, não, eu não vou comparecer em juízo. Mas ninguém faz isso. Então não é razoável pegar uma pessoa à força, como eu vi uma filmagem em Santa Catarina, aquela coisa horrenda, quase mataram a mulher, apertando o pescoço, ela ficando roxa, depois jogaram spray de pimenta na cara dela, tudo sendo filmado, abuso de autoridade, lesões corporais. E vou mais longe, a depender da hipótese, pode ser até processado por tentativa de homicídio, com dolo eventual, porque assumiu o risco daquela pessoa morrer. A pessoa poderia ter morrido, estava roxa, como nós já vimos ocorrer em outras hipóteses. Então tudo é questão de bom senso. Com bom senso a gente tudo resolve. Direito é bom senso. Direito é ponderação de valores. Verificar qual direito é mais importante do que o outro, e ponderação e bom senso. Além de ponderação de valores, é bom senso, que a gente chama de razoabilidade. Com razoabilidade, com bom senso, tudo a gente resolve. Que não pode ultrapassar os limites do razoável. E o que aqueles policiais fizeram foi ultrapassar os limites do razoável. Devem ser punidos, severamente punidos, processados e, a depender da hipótese, até excluídos da corporação. Porque ali foi evidente abuso de autoridade, uma coisa arbitrária. Ver aquela mulher ficando roxa. Viu o que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu há pouco tempo no Carrefour, que pessoas morreram por causa desse tipo de atitude. Então, atitudes arbitrárias dessas ocorrem por quê? Porque o nosso sistema legal não está sendo observado. Quando nós deixamos de observar o sistema legal, cada vez mais medidas desse tipo vão ocorrer. Se nós observarmos a Constituição, se nós observarmos o que diz a legislação, tudo corre adequadamente, tudo corre a contento. Ah, mas não pode fazer? Não, então vamos aprovar uma lei. Aprova uma lei federal autorizando o lockdown. Aprova uma lei federal autorizando o toque de recolher, né? Porque lockdown implica a pessoa não sair à rua também. E só mediante lei. Não tem lei que autorize isso. A não ser que seja estado de sítio, decreto de estado de sítio, que nós não estamos. Não há nem elementos para estado de sítio. Longe disso. Então, eu costumo dizer para todos, principalmente meus alunos, direito é bom senso, é razoabilidade. Com razoabilidade, com bom senso, tudo se resolve. Abraço a todos.